Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Irmão, minha palavra hoje é gratidão. Gratidão a Deus. E eu quero oferecer esse culto em ação de graça ao Senhor pela vida de todos vocês. Meus vizinhos, meus amigos, pessoas que eu tenho aqui como se fossem minhas mães, como se fossem meus irmãos de sangue, né? Quando o irmão João disse que eu podia pegar a vasilha emprestada, porque a Bíblia fala a história de uma viúva, que ela não tinha nada na sua casa, a não ser, né, uma botija, um pouco de farinha, e quando o profeta disse, vai nas vizinhas e pede vasilha emprestada, é sinal que aquela vizinha tinha uma boa convivência com seus vizinhos. E eu sei que cada um de vocês aqui são especial para mim. Glória a Deus. Cada um de vocês faz parte da minha história. Todos vocês, sem exceção. Se eu for contar aqui a casa que eu frequentei, eu digo de todos vocês. Todos vocês eu comi um pedaço de pão. Todos vocês eu comi um copo com água. Todos vocês foram muito importantes na minha vida. E eu acredito que quem eu era antes, eu passei 10 anos nas drogas, e eu acredito que pelos meus vizinhos eu dou orgulho a vocês. Eu acredito que, Lili? Eu acredito a Dalva, a Nova, a Daniela, todos vocês, Nova, né? Marta. Eu acredito que hoje eu posso dizer que eu dou orgulho a vocês, Francisco. Meu irmão está ali também, Juninho, né? E para mim hoje esse culto é uma ação de graça pela vida de cada um de vocês. Meu amigo Sérgio, que escutou o som lá na outra rua e veio bater aqui, né? Eu louvo a Deus pela vida dos meus companheiros de ministério, a cada um que se encontra aqui. O pessoal ali do ponto de pregação, onde é o seu segundo dirigente, o senhor Ademir, sua esposa, seu filho. Eu louvo a Deus por cada um de vocês, Valdeglês, né, pela sua família, que muitos de vocês conheceram o nosso irmão Valdeglês também, Neném, né, aqui. E hoje está aí a família dele, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. E eu quero dizer a vocês, meus amigos, que pode ter certeza, a cada um de vocês hoje aqui, a recompensa do céu. A palavra de Deus, ela tem uma direção certa. E ela não vai voltar vazia não. Pode ter certeza. Que essa palavra nesta noite, Daniela, a palavra de Deus nesta noite, Isa, ela tem direção certa. E está sendo brotada no coração de cada um de vocês. Aleluia. E no tempo certo, essa semente ela vai brotar. Glória. Aleluia. Porque vocês são especial, não só para mim, mas para o Senhor. Eu tenho orado pela vida de vocês, tenho repreendido a obra maligna que o inimigo tem se levantado neste lugar. Mas toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, espírito de morte foi quebrado hoje deste lugar. Aleluia! Glória a Deus! E Deus vai trazer paz. Uma paz diferente na vida de vocês. Porque muitas das vezes a gente tenta buscar uma felicidade que eu buscava tanto e nunca achava. Uma felicidade que eu achava que eu encontrava na amizade, na bebida, na droga, na prostituição. Mas eu me lembro, eu sentado aqui, sozinho, eu aqui sentado sozinho, enquanto muitos esperavam que eu ia ser morto. E eu aqui sentado sozinho, há mais de 20 anos atrás, não. Eu sentado aqui sozinho, eu disse, Deus. Aleluia, Jesus. Eu disse, eu estou com 20 anos. E se eu continuar nessa caminhada, eu vou morrer, Valdeglês. E eu digo, o que vai ser da minha vida? Onde está essa felicidade que eu tanto procuro? E Deus começou a lembrar de mim quando eu era pequeno. Deus começou a lembrar no meu coração
que eu se afastei dele de uma forma que o pecado cobriu o tesouro que estava sobre a minha vida. Deus me lembrou, quando eu era pequeno que eu ia para a igreja, Deus começou a me lembrar, Pâmela, que eu não sentia mais Ele, a presença dEle, porque eu estava afundado nas drogas. Quantas vezes eu vi a morte de perto? Eu tive um começo de overdose. Eu tive um princípio de infarto. Me levaram para várias emboscadas para tirar a minha vida. E eu não entendia porque a morte não me alcançava. Hoje eu entendo lá em João capítulo 15 e o versículo 16. Não foi vós que escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Aleluia. A Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 4, que Deus escolheu a cada um de vocês e a mim, desde o ventre da nossa mãe, antes da gente ser gerado, Deus já tinha escolhido a cada um de nós. Aleluia. Você já imaginou que antes de você nascer, Deus permite que várias aqueles que tinham oportunidade de nascer, Deus não deu a oportunidade e olhou para mim e para você e disse: nasce Isa, nasce Lili, nasce Francisco, nasce Maria, nasce João, nasce Romenique, e Deus vai dar a oportunidade que eu e você viesse a este mundo. Aleluia. Glória a Deus. E olhe para você nesta noite. Um dia desse eu e você tinha 10 anos de idade. Hoje eu estou com 40 anos de idade. E olhe se meu tempo não está passando. Daqui a pouco, irmão Natan, Jesus vai chamar um da gente. E a gente vai ser uma lembrança. Mas eu e você, nesta noite, temos a oportunidade de fazer uma escolha, porque a Bíblia diz que há esperança para a árvore cortada, enquanto a vida, há esperança. E não é eu que digo, é a palavra de Deus. A Bíblia aberta em cima de um rack, ela não passa de um livro. Mas quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender verdadeiramente quem é Deus. Você começa a entender que a sua alma, ela precisa ser alimentada. Prevalece nas nossas vidas aquilo que a gente alimentamos. Porque somos formados de corpo, alma e espírito. Vai prevalecer aquilo que você alimenta. O desejo da carne é prostituição, é mentira, é engano, é falsamente uma ilusão de vida a qual o mundo oferece. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Aí você vê, eu garanto, que cada um que está sentado aqui nesta noite já ficou sozinho dentro do seu quarto, com aquele vazio na alma, e você sem entender, e você olhar e dizer: minha vida não tem rumo, minha vida está sem sentido. Por que eu estou sentindo dessa forma? Porque todos os dias a gente corre do ouro, a gente corre atrás da prata, a gente corre atrás daquilo que vai ficar na terra. Mas, irmão Natan, a nossa vida é eterna. A nossa vida é eterna. Aleluia. A sua alma, ela é eterna. O que vai tombar na terra é o corpo. Mas a sua alma, ela é eterna. E você tem que decidir para onde sua alma vai. Abra suas Bíblias em Lucas, no capítulo 19. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Minha esposa é uma guerreira, uma mulher de Deus. E ela falando ali, eu observando. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu jovem, na mocidade, comecei a orar a Deus por uma esposa.
E comecei a orar a Deus que Ele me desse uma companheira, pois eu vinha do mundo, eu conhecia muita coisa no mundo, eu precisava de uma companheira para me ajudar. E de repente Deus me mostra a minha esposa. E em 3 meses a gente namorou, noivou e casou. Eu costumo dizer que minha bênção foi minha esposa, 2 filhas, uma cachorra e uma caixa de ferramentas. Veio o kit completo. E para a glória de Deus, irmão, fez 17 anos que a gente está casado. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 19 e o versículo... Uma coisa que eu estava assim, Lucas 19, o versículo 1, que vai dizer... O título vai falar de Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e ele era rico, a Bíblia diz. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos, os murmurava, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, eu gosto muito dessa passagem de Zaqueu, o publicano, porque ela traz uma lição muito forte para o nosso dia a dia. Zaqueu era um homem publicano e a Bíblia relata que ele era muito rico. Porém, ele era judeu e trabalhava para os romanos. E ele cobrava imposto ao judeu. Só que ele não cobrava aquilo que era para cobrar por direito. Pois a Bíblia própria, Jesus diz: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Todo mundo, naquela época de Jesus, pagava tributo aos romanos. Só que Zaqueu, de vez de ele cobrar aquilo que era para cobrar, ele cobrava estoquino. Ele cobrava dobrado. E as pessoas daquele lugar, daquela região, conheciam ele. E as pessoas tinham raiva dele, odiavam ele, porque ele não fazia o trabalho correto. Mas ele enganava o povo, ele roubava o povo e só queria saber de enricar. Não estava nem aí para as pessoas. Só que a Bíblia fala que Jesus ia passar naquele lugar. Só que Zaqueu, ele começa a escutar sobre Jesus. Zaqueu, ele começa, porque a Bíblia fala no versículo anterior, no capítulo anterior, vai falar sobre o cego de Jericó. E ali, a Bíblia fala que Zaqueu escuta sobre a história do cego de Jericó, a qual ele clamava, a qual o hino foi cantado nesta noite. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que Jesus cura esse cego de Jericó. E ele, Zaqueu também, ele ficou escutando e sabendo que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, depois de 4 dias que ele estava morto. Zaqueu escutava sobre os milagres que Jesus estava fazendo. E de tanto ele escutar sobre Jesus, despertou nele
a curiosidade de saber quem era Jesus. E quando eu e você tem a curiosidade de saber o que Jesus faz, aí Jesus já está lhe observando. Jesus está lhe vendo. Jesus, ele não perdeu nem um segundo sequer o controle da minha e da sua vida. E naquele momento, Zaqueu, ele sabe que Jesus ia passar por lá, mas a Bíblia diz que ele é de pequena estatura. Ele não ia conseguir ver Jesus, porque ele era pequeno. E a multidão cercava Jesus. Aí ele teve uma ideia: eu vou subir na figueira, porque Jesus vai passar por baixo. E quando ele passar, aí eu vou ver ele. Só que Jesus, sendo onipotente, onipresente, onisciente, ele 100% homem, 100% Deus, ele sabia que Zaqueu ia estar naquele lugar, naquele momento, na hora certa, que ele ia ter encontro com Jesus. E nesta noite eu quero dizer para você, cada um que está sentado aqui nesta noite, cada um que está dentro da sua casa, escutando esta palavra, eu quero dizer a você, que antes de você chegar aqui, Jesus já sabia cada um onde ia sentar aqui, ó. Cada um aqui, ó, que está aqui nesta noite, o próprio Deus já sabia que você ia estar aqui nesta noite. E você está sendo observado por Ele, porque você está aqui nesta noite para escutar sobre Ele. Assim como Ele teve encontro com Zaqueu, Ele sabia que nesta noite você estaria aqui. E a Bíblia diz, onde tem um ou dois reunidos no meu nome, Ele está presente. E nesta noite, irmão Mary, Jesus está passando por cada um da gente aqui, ó. Deus está visitando cada um, um por um. A sua mente, o seu coração. A cada um aqui Deus está passando, está visitando nesta noite. E eu quero dizer para você, você é abençoado. E nesta noite você será mais que abençoado. E quando Zaqueu, ele sobe naquela árvore, irmão Sérgio, a Bíblia diz que Jesus ia passando. Eu acho lindo o poder de Jesus, porque eu e você era pecador, cheio de defeito, cheio de pecado. A gente, como minha esposa disse, um lixo, a qual muitas vezes eu subia nessa rua drogado, e as pessoas olhavam para mim e diziam, é mais um, daqui uns dias morre. Mas Jesus olhou para mim diferente. E ali, meu irmão, quem foi que disse a Jesus, irmão João, que o nome de Zaqueu era Zaqueu? Será que Jesus não sabe seu nome? Será que Jesus não sabe o número do seu CPF? A Bíblia diz que Deus, Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Conta aí seus cabelos. E Deus sabe a quantidade. A Bíblia diz que as estrelas do céu, neném, Ele chama pelo seu nome. E elas vêm. Aleluia. E naquele momento que Jesus passou, ele disse, Zaqueu, desce, Zaqueu. Zaqueu olha para Jesus naquele momento, sabe por quê, irmão Natan? Porque todas as vezes que você se encontrar com Jesus, você vai sentir algo que você nunca sentiu na sua vida. Zaqueu, naquele momento, as pessoas apontavam a ele, humilhava ele, chamava ele de bandido, de ladrão. Mas quando ele encontrou a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a qual ele tentou na riqueza, a Bíblia diz que ele desce jubilando. Aí quando as pessoas olham e dizem, esse aí é pecador. Quantas pessoas olharam para mim na tenda e disseram, esse é ladrão, esse é bandido, esse é maconheiro. Aí Jesus vai e olha para Zaqueu e diz, Zaqueu. Aí a Bíblia diz que quando Zaqueu levanta, aí Zaqueu já desce arrependido. Zaqueu, quando Jesus chamou o nome dele, Nova, Zaqueu já desceu diferente. E ele já desceu diferente. Ele já tinha se arrependido porque ele encontrou a vida verdadeira.
ele encontrou aquele que derramou o sangue carmesim na cruz do Calvário para salvar eu e você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Em Jesus. nome de Jesus. Viu, Cacá? A esperança, meu irmão, a esperança, eu creio. Eu creio, meu irmão. Mesmo que as pessoas não acreditem, mas Jesus acredita. Jesus olha para você e para mim da mesma igualdade. Do mesmo jeitinho. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a acusar ele. Aí Zaqueu diz: olha, Senhor, se eu roubei alguém, ou defraudei, eu vou devolver 4 vezes. Quantas pessoas Zaqueu teve que devolver? Não só pouco, mas muito. Mas naquele momento Zaqueu estava dizendo: não importa mais a minha riqueza, porque a Bíblia diz: onde está teu coração, está tua riqueza. E a Bíblia diz: não juntai tesouro na terra, porque o ladrão há de vir roubar. Não juntai tesouro na terra, porque o ferrugem há de corroer. Ajuntai tesouro no céu, porque o ladrão não rouba, o ferrugem não corrói. E como é que a gente bota o nosso coração para juntar tesouro no céu? É quando você tem um encontro verdadeiramente com Jesus. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você reconhece que você precisa dele. É quando você entende que sua vida só vai ser mais uma, andando como um redor. Você arrudeia e não sai do canto. Pode olhar para a minha vida, pode olhar para a sua vida. Você tenta e depois você parece que não saiu do canto. Mas eu quero dizer a você nesta noite: Jesus quer mudar a sua casa. Jesus quer fazer uma morada diferente no seu lar. Jesus quer ter um encontro com você diferente do homem. Porque a Bíblia diz, Vitória, que meu corpo, o seu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E muitas das vezes, essa angústia, essa tristeza, esse desespero, a gente tenta buscar apoio na família, a gente tenta buscar apoio nos vizinhos, nos amigos. E tem hora que você olha para um lado e você olha para o outro e parece que ninguém gosta de você. Mas Jesus, ele é diferente. Jesus, ele ama a gente diferente. Jesus, ele derramou sua vida sem pedir nada em troca. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e foi instituída a glória de Deus. Todo ser humano está predestinado ao inferno, sem direito à salvação. Aí Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Eu vou citar 2 pessoas aqui, não me levem mal. Pâmela, que tem o seu filho, e Lili, que tem seu filho. Vocês têm coragem de pegar seu filhinho aí, os 2? Vocês têm coragem de levar ele para um canto para sacrificar por esse mundo? Não tem. Nossa irmã Ademir, não tem, meu irmão. Não tem sequer na terra, nem sequer no universo, ninguém que podia dar seu filho para ele ser crucificado numa cruz. Irmão, Jesus, Dalva, ele sofreu tanto por mim e por você que vocês não têm noção. Você já imaginou? Jesus, ele foi cuspido no rosto. Botaram uma coroa de espinha com uma profundidade de 15 centímetros. Bateram na sua cabeça com a canice que penetrou no seu crânio. Jesus, ele foi levado a 39 chicotadas, com um chicote chamado Azorrá, que na sua ponta tinha 12 tiras, e nas tiras dele tinha pedaço de caniço e chumbo. Multiplique aí, 12 vezes 39, vai dar mais ou menos a 400 a 500 cortes. Botaram Jesus bruçado em cima de um toco e começaram a crucificar ele, a espancar ele de uma forma tão brutal que um homem natural não sobrevivia, e arrancou um pedaço das suas carnes, que as costelas ficou aparecendo. Mas a Bíblia diz
Calabassura de cai. Aleluia! Jesus sofreu pra gente, pra salvar a gente. Jesus salvou a gente para que eu e você respirasse esse ar, porque a Bíblia diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Sua vida não é para louvar para o Satanás, não. Sua vida é para louvar a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O Satanás está tirando a vida do jovem através das drogas. Porque quando Jesus, o próprio Deus, criou o ser humano na terra, ele soprou o fôlego de vida na sua narina. E através do crack, do pó, pessoas estão sendo ceifadas. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele é vida. Glória. E vida com abundância. Aleluia. E através da sua vida, meu irmão, através da vida de vocês, vocês podem levar essa palavra adiante. Vocês podem ter um encontro com Jesus diferente. Eu sei que muitos dizem: eu tenho Jesus no coração. Mas Jesus, ele não é açougueiro para querer só o coração. Ele quer você por completo. Ele quer você no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Jesus, ele é ciumento. Ele quer cuidar de você de uma forma diferente. Ele quer cuidar de você de uma forma especial. Assim como você cuida dos seus filhos. Assim como você luta pelos seus filhos. Para dar o melhor para os seus filhos. Jesus, ele quer dizer nesta noite a você: eu quero dar o melhor a você. Aleluia. Sabe por que vocês que estão aqui nesta noite, nós que estamos aqui nesta noite, não morremos ainda? Porque Deus tem algo na vida de vocês. Aleluia. Deus tem algo diferente na vida de vocês. O Satanás, vocês nem imaginam. A gente que vive em oração, a gente que desce o pó, Deus dá revelação a gente, coisas profundas que vocês nem imaginam. Deus mostra muitas das vezes a perseguição espiritual nesta rua. O inimigo se levanta aqui para matar a gente, para destruir família. Mas aqui tem gente que ora por vocês. Aleluia. E através da oração, a Bíblia diz que a oração do justo tem muito dos seus efeitos. Glória a Deus. Vocês estão aqui, ó, debaixo dos nossos joelhos, porque estamos orando por vocês, porque a gente ama vocês. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja, louvado seja. Glória a Deus. Mas existe uma escolha. Deus disse uma escolha para a gente. E essa escolha só quem pode tomar é você. A Bíblia diz que a salvação é individual. Ninguém pode obrigar ninguém a nada. Mas você precisa tomar uma atitude. Porque eu estava aqui sentado. Estava refletindo na minha vida. Só quem acreditou em mim, não desistiu de mim, foi minha mãe. Mas naquele dia, meu amigo, eu disse: a partir de hoje, eu vou mudar a história da minha vida. Eu mostrei para mim, eu mostrei para mim. Eu mostrei primeiro para mim que eu tinha que ter esse encontro com Jesus. Eu tive que olhar para dentro de mim e dizer a mim mesmo: ninguém acredita em mim. Mas eu sei que tu acredita em mim, Jesus. E eu vou mudar a minha vida. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque Ele segurou nas minhas mãos. Glória, glória. Aleluia. Ele segurou nas minhas mãos. Glória a Deus. E Ele continua segurando nas minhas mãos. E como o hino que Beatriz cantou, eu não posso ficar nem um segundo sem longe dele. Porque no momento que eu botar o pé fora, eu sei que Satanás vai tragar a minha vida. Eu peço todo dia a Ele: Jesus, segura nas minhas mãos. Tem dia que eu me abraço sozinho e digo: Jesus, me abraça hoje. Jesus, eu estou precisando do teu carinho. Eu estou precisando de ti, Senhor. Você está aqui comigo. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. Aleluia, glória.
aquele que era vagabundo, maloqueiro. Hoje eu sou um presbítero da Assembleia de Deus. Hoje eu sou embaixador de Cristo na terra. E eu sei que Deus vai fazer o melhor. E que Deus continue abençoando vocês. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Vocês não sabem como vocês são especial para nós. Para eu e minha família, vocês são especial demais. Vocês não sabem o quanto eu fico preocupado com cada um de vocês. Mas estamos aqui orando pela vida de vocês. Por Daniela, sua família, Dalva, Nova, Lili, a família Lili, Sueli, Francisco, Zildinha, a mãe de Tiago, Pitos Valéria, Pâmela, minha vizinha, todos vocês, Sérgio. Toda hora que eu vou orar, eu digo, Senhor, os meus vizinhos de frente, os meus vizinhos de trás, os meus vizinhos do lado, do outro, que o Senhor acampe seus anjos, cubra com o seu sangue carmesim, dê livramento, e que Deus nessa noite, que possa ter falado ao seu coração. Eu queria chamar a Beatriz de novo para louvar aquele louvor que ela cantou novamente. Chegue, Beatriz. Irmãos, eu passava noites gritando aqui, ó. Gritando, os vizinhos sabem. A gente passa a noite nas festas. Mas o bom sabe o que é, como o salmista diz? Me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. E o bom é a gente estar na presença dele, para a gente sentir algo diferente. Para a nossa alma sentir algo diferente, sabe, Valéria? Para a gente alimentar a nova, algo diferente. Porque eu tenho certeza, quando você abrir o portão hoje aí, que você disse, eu vou abrir o portão para que as bênçãos entrem aqui. Minha irmã, o Senhor está entrando na tua casa hoje. O Senhor está quebrantando cadeias. O Senhor está libertando cada coisa que o inimigo se levantou contra a tua família. Eu tenho orado muito por vocês. Mas o inimigo não vai se levantar. Olha, não, o inimigo não vai destruir a sua casa. E eu creio que um dia esse culto vai ser desse lado aí, ó. Aleluia. E qualquer um de vocês que está aqui nesta noite, quando quiser um culto na casa de vocês, é só pedir que a gente venha. Né, meu irmão? É verdade. É só pedir que a gente vai. Muita alegria. Verdade.